Olá, meus bebês! Nesse vídeo aqui de hoje, vamos falar da opinião dos gremistas. O que é que os gremistas falaram sobre o pênalti que o árbitro Bruno Arleu marcou contra o Bahia no jogo Grêmio e Bahia ontem, domingo, dia 25 de maio, 11 da manhã, lá em Porto Alegre. Eu tenho uma opinião aqui de Chico Garcia, que é gremista, jornalista lá do Jogo Aberto Band, trabalha lá com Renata Fã. Ele deu a opinião dele, uma opinião muito forte, inclusive, uma opinião forte de um jornalista sério, com credibilidade. Chico Garcia tem credibilidade, é sério, é isento. Ele é torcedor do Grêmio, mas é o cara honesto, sincero. Ele não se fosse pênalti, ele falaria. E como não foi, ele deu a opinião dele, dizendo que tem vergonha de comemorar uma vitória desse estilo, e que teria mais orgulho de ser torcedor do Bahia hoje do que de ser torcedor do Grêmio, diante de tudo que aconteceu no outro jogo, no jogo de ontem. E também a opinião de outro torcedor gremista sobre o lance. Vocês vão ver tudo aqui com calma. E no final eu vou falar sobre o boletim do Bahia, o provável time do Bahia que vai jogar contra o Inter de Porto Alegre, quarta-feira, tá bom? E se você gostar desse conteúdo, se inscreva no canal, compartilha aí, clica no joinha para o YouTube entender que esse conteúdo aqui é relevante e entregar para mais pessoas. Então não se esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal. Vamos começar aqui ouvindo a opinião de Chico Garcia. Se liga aí. Inacreditável que o cara vá no VAR e confirme a penalidade. O Grêmio não tem nada a ver com isso? Não tem, mas é inacreditável. O Bahia foi muito prejudicado nesse jogo. Muito prejudicado. E mais do que o meu constrangimento, pela maneira como o Grêmio ganha o jogo, é pela maneira como o Grêmio joga. E aí eu falei até na minha rede social, vou repetir aqui, falando baixinho pra vocês, pro torcedor do Grêmio não me escutar, mas eu juro pra vocês, juro que eu teria um orgulho danado de ser torcedor do Bahia nesse domingo. E que eu preferia ter ficado com esse orgulho do que o constrangimento que eu tô de ter vencido da forma que eu venci. Lá no fundinho, essa vitória me fez bem pelo alívio na tabela? Sim, até pelo contexto. Vou cansar de repetir isso para que o torcedor não me entenda mal. Mas, cara, o Bahia amassou o Grêmio. O Bahia botou o Grêmio na roda. O Bahia deu um chocolate no Grêmio. E só não venceu, goleou e venceu de uma maneira muito consistente por erros em tomadas de decisões dos seus atacantes no terço final, no primeiro e no segundo tempo. O Bahia criou muitas chances claras, mas muitas chances claras, e foi incompetente, é verdade. O futebol também é feito disso. Tá aí a opinião forte aí de Chico Garcia, que é um jornalista isento. Ele é gremista, mas é isento. Uma opinião, mas concordo com tudo que ele falou. Não tiro uma vírgula do que ele falou, tá certíssimo. Vou trazer para vocês agora mais uma opinião de um torcedor do Grêmio sobre o pênalti a favor do Grêmio, o pênalti Grêmio e Bahia. Se liga aí. Hoje o Grêmio venceu com um pênalti roubado, e sim, eu estou vindo aqui falar isso porque todo mundo sabe. Depois de diversos pênaltis e lances duvidosos que aconteceram contra o Grêmio, hoje deram um a favor. Mas eu vi algumas pessoas no Twitter e aqui pelo Instagram querendo falar do Grêmio como se o Grêmio fizesse isso sempre, acontecesse isso com o Grêmio sempre. O problema, rapaziada, é que quando é para o time do Inter, isso acontece com muito mais frequência. E as pessoas não estão preparadas para discutir. E é fato, é só pegar os números que vocês vão ver. Os números não mentem. Quantas vezes o Grêmio é assaltado no Brasileirão? Dessa vez parece que o Grêmio estava com crédito, não sei se foi a conversa com a CBF, aí pensaram assim, quem sabe te dá um pênalti aí pro Grêmio, para ficar tudo certo. Rapaziada, o Grêmio não jogou bem, mais um jogo que o Grêmio poderia ter sido muito bem derrotado ou ter saído com um empate, e não é da grandeza do Grêmio comemorar uma vitória com um pênalti roubado. Então estou aqui só para dizer isso para vocês. Não estou satisfeito e eu espero que de verdade o Grêmio melhore depois da parada do meio do ano, assim como Mano Menezes e o próprio Filipão falam
que vai acontecer. Esperamos isso. Tá aí, minha galera. Eu acho que tá mais do que batido já isso, né? Se até os próprios gremistas estão falando que não foi pênalti, acho que não tem mais o que se discutir sobre isso. Vamos seguir nossa vida. Quarta-feira temos um jogo importantíssimo contra o Inter de Porto Alegre, valendo vaga na fase eliminatória da Copa Libertadores da América. E o Bahia segue em Porto Alegre, vai ficar por lá mesmo, vai treinar no CT do Grêmio, inclusive, vai treinar lá, vai ficar por lá pro jogo de quarta-feira. E para quarta-feira o Bahia vai com o time completo, tá? Jean Lucas volta de suspensão. O Bahia não tem nenhuma baixa no ser Eric, mas Eric já era reserva, apesar de ser um reserva muito importante pra gente, um jogador muito importante no elenco, mas machucou e vai ficar aí 5 meses, 4, 5 meses afastado. O provável time do Bahia para quarta-feira é Marcos Felipe, Gilberto, Ramos Mingo, David Duarte, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Lúcio Rodrigues e Eric Pulga. Esse deve ser o time que vai começar jogando contra o Internacional de Porto Alegre. Vamos virar a página, vamos deixar esse assunto do Grêmio para trás. Já passou, águas passadas não move verão, então vamos seguir aí, vamos seguir nossa toada, nosso caminho. O Bahia tem que fazer sua representatividade contra esse árbitro na CBF, tem que ir lá também, pressionar, mas vamos seguir a nossa vida, porque se ficar pensando em erro de arbitragem, a gente não vai para frente. Então vamos seguir nosso caminho, vamos seguir nossa toada, que temos muita coisa importante pela frente. Valeu? Se gostou desse vídeo, clica no joinha, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!